Mesmo depois de todas as descobertas da humanidade, ainda passamos nossas noites olhando para o teto, presos em pensamentos que giram sem parar? Talvez seja a conta que precisa pagar. Talvez seja aquela conversa que você não consegue esquecer. Ou talvez seja algo maior, mais profundo, mais ancestral. Uma inquietação que vem de saber que, por trás de cada resposta que a ciência nos dá, existem 1000 perguntas ainda maiores, esperando nas sombras. E se eu te dissesse que essa inquietação não é uma fraqueza, que ela é, na verdade, a coisa mais humana que existe em você? Desde que éramos crianças, aprendemos que a ciência existe para resolver mistérios, para transformar o desconhecido em conhecido, para nos dar segurança em um universo caótico. Mas a verdade é que, quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto não sabemos. E essa revelação, por mais estranha que pareça, pode ser o convite mais reconfortante que você já recebeu, porque esta noite não é sobre encontrar respostas, é sobre fazer as pazes com as perguntas. Bem-vindo ao Adormecendo com a Ciência. Eu estou tão feliz que você encontrou seu caminho até aqui. Hoje à noite, vamos fazer uma jornada diferente. Não vamos fingir que temos todas as soluções. Não vamos te encher de fatos e estatísticas que deixam sua mente ainda mais acelerada. Em vez disso, vamos vagar pelos 100 maiores mistérios que a ciência ainda não conseguiu resolver. Vamos explorar por que o universo existe, ao invés de simplesmente não existir. Vamos contemplar como a consciência emerge de bilhões de neurônios. Vamos nos perguntar por que as estrelas brilham da forma que brilham, por que sonhamos os sonhos que sonhamos, e por que o tempo só flui em uma direção. E aqui está a promessa que eu faço a você. Cada mistério que explorarmos não vai deixar você mais ansioso, vai deixar você mais leve, porque quando paramos de tentar controlar o desconhecido e simplesmente permitimos que ele exista, algo mágico acontece. A mente relaxa, a respiração desacelera e o sono, finalmente, se aproxima como uma maré gentil. Você não precisa fazer nada além de descansar. Deixe sua mente flutuar entre esses mistérios cósmicos, como se estivesse olhando para as estrelas em uma noite de verão, sem pressa, sem julgamento. Apenas observando. Cada pergunta sem resposta é uma porta para a maravilha. E esta noite, vamos atravessar 100 dessas portas, juntos. Então ajuste seu travesseiro, solte os ombros e prepare-se para uma das jornadas mais tranquilas da sua vida. Uma viagem pelos mistérios que fazem do universo e de você algo verdadeiramente extraordinário. E se essas explorações científicas ajudam você a relaxar, ou oferecem uma maneira tranquila de terminar o dia, considere se inscrever no canal. Isso ajuda outras almas sonolentas a encontrarem esse refúgio também. Mas por agora, apenas descanse. Parte 1. Cosmologia e origens. Ainda não sabemos por que o universo existe. Parece a pergunta mais básica que se possa imaginar. Por que existe algo, em vez de nada? E, no entanto, a ciência não tem resposta. A física pode descrever como o universo se comporta. Uma vez que ele existe, a cosmologia pode traçar eventos que remontam ao Big Bang. Mas por que existe um universo? Por que existem leis que permitem que ele exista? Permanece sem solução. A física quântica sugere que o que chamamos de nada não é verdadeiramente vazio. Até mesmo o vácuo do espaço fervilha de atividade. Partículas fugazes que surgem rapidamente, antes de desaparecerem novamente. Alguns físicos sugerem que o próprio universo pode ter surgido da mesma forma, que o nada absoluto é instável e algo sempre deve emergir. Outros argumentam que talvez nosso universo seja apenas um entre incontáveis universos, em um vasto multiverso, cada um surgindo com suas próprias leis. Mas se isso for verdade,
somos apenas empurrados de volta para uma questão mais profunda. Por que o próprio multiverso deveria existir? O fato de a realidade estar aqui permanece o mistério mais profundo que enfrentamos. A centelha que pôs o cosmos em movimento permanece um mistério. Podemos traçar a história do universo, remontando a quase 14 bilhões de anos, a uma época em que era uma bola de fogo quente e densa. Chamamos esse começo de Big Bang. Mas o que realmente causou isso? Isso permanece desconhecido. Naquele primeiro instante, uma expansão rápida, chamada inflação, pode ter explodido o próprio espaço. Mas o que desencadeou a inflação? Por que ela começou e por que ela terminou? Algumas teorias imaginam o Big Bang como uma flutuação quântica, um tremor no tecido da realidade, que deu origem ao espaço e tempo em si. Outros sugerem que o Big Bang não foi o primeiro evento, mas apenas um momento em um ciclo de universos em expansão, colapso e recomeçando novamente. Sabemos que o universo começou, podemos medir sua idade, mapear seu crescimento, mas a centelha que pôs o cosmos em movimento, a verdadeira causa primeira, é um mistério ainda escondido na escuridão. A maior parte do universo é feita de algo que não podemos ver. Quando os astrônomos medem a forma como as galáxias giram, eles encontram algo estranho. Estrelas perto das bordas se movem muito rápido, como se mantidas por uma força invisível. A conclusão é inevitável. A maior parte da massa do universo não é visível para nós. Chamamos isso de matéria escura. A matéria escura não brilha nem absorve luz. Os telescópios não conseguem vê-la diretamente. No entanto, sabemos que deve estar lá, porque sua gravidade molda tudo ao seu redor. Ela mantém as galáxias unidas, curva os caminhos de luz estelar e deixa leves ondulações no padrão da teia cósmica. Então, o que é isso? Os cientistas pesquisam há décadas. Alguns acham que é feito de partículas desconhecidas, talvez WIMPs, partículas massivas que interagem fracamente. Outros sugerem áxions, partículas fantasmagóricas que mal interagem com a matéria comum. Apesar do enorme esforço, ainda não sabemos. Experimentos enterrados no subsolo aguardam uma partícula de matéria escura colidir com um único átomo. Até agora, nenhuma colidiu. Por enquanto, essa massa oculta, 5 vezes mais abundante que a matéria comum, continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do universo. Uma força invisível está expandindo o espaço, cada vez mais rápido. Na década de 1990, os astrônomos que estudavam supernovas distantes esperavam encontrar desaceleração na expansão do universo. Afinal, a gravidade deveria estar puxando as galáxias de volta juntas. Em vez disso, eles descobriram o oposto. O universo não está apenas se expandindo, ele está acelerando. Isso significa que alguma energia desconhecida está embutida no próprio espaço, afastando as galáxias umas das outras, a velocidades cada vez maiores. Chamamos isso de energia escura, embora o nome seja apenas um espaço reservado para a nossa ignorância. A energia escura constitui quase 70% do cosmos inteiro. No entanto, não sabemos o que é. Uma ideia é que seja uma propriedade do vácuo, uma espécie de energia constante presente no espaço vazio. Outra possibilidade é que aponte para uma nova física, talvez um campo dinâmico que muda ao longo do tempo. O que torna o mistério ainda mais inquietante são suas consequências. O destino do universo depende dessa força invisível. Se a energia escura permanecer constante, as galáxias se afastarão cada vez mais, até que apenas o espaço vazio permaneça. Se ficar mais forte, pode eventualmente destruir galáxias, estrelas e até mesmo átomos. A energia escura é a mão invisível que molda o futuro final do universo.
As leis da física parecem ajustadas para a vida, de maneiras que não compreendemos. O universo parece equilibrado no fio da navalha. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas entrariam em colapso muito rápido. Se fosse mais fraco, as galáxias talvez nunca se formassem. Se a força eletromagnética fosse diferente por uma fração, os átomos não se ligariam juntos. Mesmo as menores mudanças nas constantes da física poderiam apagar a possibilidade de vida em geral. Este quebra-cabeça é conhecido como o problema do ajuste fino. Por que as leis da natureza deveriam ter exatamente os valores que têm? Alguns argumentam que isso é coincidência. Outros sugerem que existem inúmeros universos, cada um com leis diferentes. E nós simplesmente vivemos naquele lugar raro onde a vida é possível. Uma loteria cósmica ganha. Por enquanto, não podemos dizer, mas quando olhamos em torno, estrelas, planetas, e o fato de que podemos até mesmo fazer essa pergunta, somos lembrados de que o universo parece improvável e estranhamente adequado para a vida. E porque isso acontece, continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Ninguém sabe se o universo continua para sempre ou termina em algum lugar. O universo observável é vasto, cerca de 90 bilhões de anos-luz de diâmetro, mas não podemos ver além dele. A luz só teve tempo suficiente para viajar desde o Big Bang, e, portanto, há um horizonte que não podemos enxergar além. Mas o que há além dessa borda? Uma possibilidade é que o universo seja infinito, estendendo-se infinitamente em todas as direções, sem qualquer limite. Se assim for, o espaço pode conter um número infinito de galáxias, estrelas, e talvez até mesmo outros mundos semelhantes à Terra. Outra possibilidade é que o universo seja finito, mas ilimitado, como a superfície de uma esfera. Em tal universo, se você pudesse viajar longe o suficiente em uma direção, poderia eventualmente retornar ao seu ponto de partida. Por enquanto, não sabemos se o cosmos se estende sem fim, ou se ele retorna sobre si mesmo. O verdadeiro tamanho e forma do universo permanecem ocultos, fora do nosso alcance. Parte 2. Física fundamental. O tempo sempre flui para a frente, mas ninguém pode explicar por quê. A cada momento, o presente desliza para o passado. Nós nos lembramos de ontem, mas não de amanhã. Um vidro quebrado nunca se remenda. O calor se move do café quente para o ar, mas nunca o inverso. O tempo, em nossa experiência, flui apenas em uma direção. Isso é chamado de seta do tempo. O que a torna estranho é que as leis fundamentais da física não exigem isso. Nas menores escalas, as partículas podem avançar ou retroceder no tempo, com igual facilidade. As equações são simétricas. Nada nelas exige que o tempo deva apenas avançar. E, no entanto, o nosso mundo inteiro depende dessa via de mão única. Os cientistas frequentemente associam a seta do tempo à entropia, a tendência de aumento da desordem. O universo começou em um estado excepcionalmente organizado e está em declínio desde então. Mas por que começou assim? Porque o cosmos começou em uma condição de entropia tão baixa que o tempo poderia até ter uma direção. A direção do tempo é algo que vivemos dentro de cada segundo de nossas vidas. E ainda assim, por que ele flui para frente e somente para frente? Continua sendo um dos mistérios mais assombrosos da ciência. Uma única partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, e nós não sabemos como. A mecânica quântica nos diz que as partículas não têm posições definidas até que as medimos. Em vez disso, elas existem em uma superposição, uma espécie de nuvem de probabilidade, onde muitos resultados são possíveis ao mesmo tempo. Um elétron pode estar aqui e ali, passando por ambas as fendas de um experimento simultaneamente, interferindo em si mesmo como uma onda. Somente quando olhamos,
é que a partícula escolhe um lugar. Isso não é apenas teoria. Experimentos mostraram que a superposição funciona. Não apenas com elétrons, mas com moléculas milhares de vezes maiores. E, no entanto, ninguém realmente entende o que significa. A partícula existe fisicamente em dois lugares? Ou a superposição é apenas um reflexo do nosso conhecimento incompleto? Algumas interpretações sugerem múltiplas realidades divididas. Uma onde a partícula pousa aqui, outra onde ela pousa lá. Outros sugerem que a realidade em si é difusa até ser medida. Seja qual for o caso, a capacidade de uma única partícula aparentemente estar em dois lugares ao mesmo tempo continua sendo um dos mistérios mais estranhos e inquietantes da ciência moderna. Partículas emaranhadas ecoam umas às outras, através de anos-luz, desafiando a explicação. Quando duas partículas se entrelaçam, suas propriedades se ligam de uma forma que desafia a distância. Meça uma, e você saberá instantaneamente o estado da outra. Não importa o quão longe elas estão separadas. Einstein chamou isso de ação assustadora à distância, porque parecia violar o limite de velocidade cósmica. Nada deveria se mover mais rápido que a luz. No entanto, experimentos confirmam que o emaranhamento é real. Fótons, elétrons e até mesmo pequenos grupos de átomos foram emaranhados e separados por quilômetros. Nenhum sinal parece passar entre eles, mas as correlações permanecem perfeitas. É como se a própria natureza mantivesse um livro-razão oculto, que garante que os resultados permaneçam sincronizados. O que isso significa? Alguns físicos sugerem que a realidade não é local, que o universo está entrelaçado mais profundamente do que o espaço e o tempo nos permitem imaginar. O universo sussurra através da distância, e ainda não sabemos como. A gravidade é muito mais fraca do que qualquer outra força, e não sabemos por quê. A gravidade rege o cosmos. Ela mantém planetas em órbita, molda galáxias e governa o movimento das estrelas. E, no entanto, comparado às outras forças da natureza, é incrivelmente fraco. Um pequeno ímã na sua geladeira pode facilmente superar a atração de toda a Terra. Por que isso acontece? A força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca operam em escalas minúsculas com enorme poder. A gravidade, por comparação, é fraca. Os físicos tentaram explicar esse problema de hierarquia por décadas. Uma possibilidade é que a gravidade se espalhe para dimensões ocultas, que não podemos ver, diluindo sua força. Apesar de séculos de estudo, ainda não entendemos por que a gravidade é tão mais fraca que as outras forças. Esse desequilíbrio não é apenas uma curiosidade. É fundamental para a estrutura do universo. Sem ela, estrelas e galáxias não poderiam existir. A fraqueza da gravidade é o mistério silencioso que torna o cosmos possível. O universo de Einstein e o mundo quântico. Ambos funcionam, mas se recusam a se encaixar. A relatividade geral descreve o universo em grande escala, com precisão incomparável. A mecânica quântica explica o mundo microscópico, com precisão surpreendente. Cada teoria foi testada ao extremo, e ambas passam em todos os experimentos que podemos aplicar a elas. Mas elas não concordam entre si. Quando tentamos descrever situações em que tanto a matéria quanto a gravidade são quânticas, como dentro de buracos negros, ou nos primeiros momentos do universo, as equações se quebram. Pilhas infinitas sobre o infinito. As duas estruturas são matematicamente incompatíveis. Os físicos buscam há décadas uma teoria de tudo que as une. Candidatos como a teoria das cordas e a gravidade quântica em loop ofereceram possibilidades tentadoras, mas nenhuma experiência confirmou-as. Sem uma teoria unificadora,
não podemos compreender verdadeiramente o nascimento do cosmos, ou a natureza do espaço-tempo nas menores escalas. O fato de as nossas duas teorias mais bem-sucedidas descreverem realidades diferentes é um dos maiores paradoxos da ciência. Ambas funcionam perfeitamente, e ainda assim juntas, elas falham. Parte 3. Astrofísica e Sistema Solar. O verdadeiro coração de um buraco negro permanece desconhecido. Buracos negros são regiões onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. À medida que a matéria cai para dentro, ela é esmagada em direção ao centro. De acordo com as equações de Einstein, tudo colapsa em um único ponto de densidade infinita, uma singularidade, mas o infinito geralmente é um sinal de que nossa matemática falhou. O que realmente está no coração de um buraco negro? Alguns pensam que a singularidade é real, um lugar onde as leis conhecidas da física falham. Outros acreditam que uma teoria mais profunda, talvez gravidade quântica, substituirá a singularidade por outra coisa, um loop de espaço-tempo, um núcleo finito, ou um tipo inteiramente novo de objeto. O horizonte de eventos esconde completamente o interior da vista. Por enquanto, o coração de um buraco negro é selado além da observação e além da certeza. Continua sendo um dos mistérios mais inacessíveis de toda a ciência. Ainda não conseguimos explicar como as primeiras estrelas nasceram. Quando o universo era novo, era um lugar escuro e simples. Não havia galáxias, nem planetas, sem metais ou química complexa. Apenas nuvens de hidrogênio e hélio flutuaram no cosmos em expansão. Em algum momento, essas nuvens colapsaram para formar as primeiras estrelas, encerrando a era das trevas cósmica e iluminando o universo pela primeira vez. Mas exatamente como isso aconteceu, permanece um mistério. Essas primeiras estrelas, chamadas população Letês, teriam sido enormes, centenas de vezes a massa do nosso Sol, queimando quente e brilhante, mas vivendo apenas por alguns milhões de anos, antes de explodir como supernovas poderosas. Elas semearam o cosmos com os primeiros elementos mais pesados, abrindo caminho para gerações posteriores de estrelas, e eventualmente para a vida. O problema é que nunca vimos nenhuma estrela população terceira foi observada. Elas viveram e morreram tão rapidamente, há tanto tempo, que faltam evidências diretas. O telescópio espacial. James Webb pode finalmente vislumbrar sua luz. Mas, por enquanto, o processo exato que desencadeou as primeiras estrelas continua sendo uma das grandes questões em aberto na astronomia. Algumas galáxias formaram buracos negros supermassivos, muito rapidamente. No coração de quase todas as galáxias, encontra-se um buraco negro supermassivo, milhões ou bilhões de vezes mais massivo que o nosso Sol. Sabemos como buracos negros podem crescer, engolindo gás, estrelas e até mesmo outros buracos negros. Mas no universo primitivo, vemos buracos negros que cresceram muito, muito rápido. Alguns desses gigantes já existiam, menos de 1 bilhão de anos após o Big Bang. De acordo com nossos modelos, simplesmente não houve tempo suficiente para eles crescerem tanto por meio de processos comuns. Isso nos deixa com um enigma. Eles se formaram a partir do colapso de enormes nuvens primordiais, pulando completamente os pequenos passos? Ou existe um mecanismo que ainda não descobrimos, permitindo que eles se alimentem e expandam a taxas espantosas? Estes antigos buracos negros desafiam nossa compreensão da evolução das galáxias. Se pudermos resolver o seu mistério, poderemos desvendar a história de como as próprias galáxias surgiram. Por enquanto, elas permanecem enigmas cósmicos, gigantes que não deveriam existir, tão cedo depois que o universo começou. Rajadas rápidas de rádio atravessam o cosmos,
e sua causa continua sendo um mistério. Em 2007, os astrônomos detectaram um poderoso sinal de rádio, com duração de apenas alguns milissegundos. Desde então, centenas de outros foram encontrados, espalhados pelo céu. Estes sinais são chamados de rajadas rápidas de rádio, ou FRBs. Cada um libera tanta energia quanto o Sol em um ano, mas num piscar de olhos. O que os causa? Alguns se repetem, sugerindo que vem de processos em andamento, como magnetares, estrelas de nêutrons altamente magnéticas, que podem brilhar com energia incrível. Outras aparecem apenas uma vez, sugerindo eventos catastróficos, como o colapso de uma estrela ou a fusão de objetos compactos. Mas nenhuma explicação se aplica a todos. As FRBs viajam por bilhões de anos-luz, distorcidas e esticadas pela matéria entre as galáxias. Elas podem até nos ajudar a mapear a distribuição da matéria pelo universo, mas até que saibamos sua origem, elas permanecem enigmas cósmicos. De vez em quando, o universo nos envia um grito breve e poderoso. Através do vazio, podemos ouvi-lo, podemos medi-lo, mas ainda não sabemos quem ou o que está falando. Os pulsares brilham com uma regularidade que sua precisão ainda nos intriga. Os pulsares são os restos colapsados de estrelas massivas, estrelas de nêutrons que giram rapidamente, varrendo feixes de radiação através do espaço, como faróis cósmicos, descobertos em 1967. Eles eram tão regulares no início que os cientistas se perguntavam se poderiam ser sinais de vida inteligente. Hoje, sabemos que são naturais, mas sua precisão continua surpreendente. Alguns pulsares marcam o tempo, melhor do que os nossos melhores relógios atômicos, girando centenas de vezes por segundo, sem perder o ritmo. Como pode um objeto tão extremo, uma estrela esmagada no tamanho de uma cidade, manter tal estabilidade? A resposta está em sua incrível densidade e fortes campos magnéticos. Mas os detalhes não são totalmente compreendidos. Os pulsares também podem apresentar falhas repentinas, alterando sua velocidade de rotação, de maneiras que ainda não podemos prever. Essas falhas podem vir de interações profundas, dentro de seus núcleos superfluidos, onde a física é diferente de tudo na Terra. Os pulsares são laboratórios de física extrema, mas ainda guardam segredos. Seus ritmos permanecem alguns dos sinais mais misteriosos e precisos do universo. Parte 4. Origem e natureza da vida. A origem da vida na Terra ainda é desconhecida. A vida na Terra começou há mais de 3,5 bilhões de anos, mas os detalhes de sua origem permanecem escondidos. Evidências fósseis mostram que micro-organismos já estavam prosperando, não muito depois do planeta ter esfriado. Mas como a química não viva cruzou o limiar da vida, uma ideia é que a vida começou com moléculas simples, que se auto-organizaram em cadeias, capazes de armazenar informações. Talvez RNA antes do DNA. Outra é que a vida surgiu do ambiente rico em energia, das fontes hidrotermais, no fundo do oceano, onde água quente, minerais e química se combinaram. Outros ainda propõem que os blocos de construção da vida podem ter chegado do espaço, trazidos em cometas ou meteoritos que bombardearam a Terra jovem. Cada ideia tem apoio, mas nenhuma é comprovada. Cientistas conseguiram criar aminoácidos e outras moléculas básicas em condições de laboratório, que se acredita imitarem a Terra primitiva. Mas produzir um sistema vivo permanece fora de alcance. A origem da vida pode ter sido um evento único, ou pode ser um resultado natural, sempre que as condições certas existirem, até que descubramos evidências mais claras. O momento em que a química despertou, pela primeira vez na biologia, continua sendo um dos mistérios mais profundos da ciência. Não sabemos por que o DNA
Especificamente, a vida na Terra usa DNA para armazenar informações genéticas. Mas por quê? O DNA não é a única molécula capaz de carregar informações. O RNA, seu primo químico, pode fazer o mesmo. E ainda assim, o DNA se tornou o padrão universal em quase todos os organismos vivos. Alguns cientistas acreditam que a vida começou com RNA, um mundo de RNA, onde essa molécula mais simples tanto armazenava informações, quanto realizava reações químicas. Mais tarde, o DNA teria sumido, porque é mais estável, menos propenso a erros e melhor para armazenamento de longo prazo. Mas por que essa transição aconteceu? E por que não existem outras formas de vida, usando diferentes moléculas de armazenamento? Alguns pesquisadores especulam que pode haver bioquímicas alternativas em outros mundos, talvez baseadas em diferentes solventes ou diferentes elementos, mas aqui na Terra, o DNA reina supremo e ainda não sabemos exatamente por quê. A evolução escolheu essa molécula específica. Entre todas as possibilidades, estamos sozinhos no universo? Esta é, talvez, a pergunta mais fascinante de todas. Existe vida além da Terra? O universo é vasto, com bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas. Muitas dessas estrelas têm planetas, e alguns desses planetas orbitam na zona habitável, onde a água líquida pode existir. As chances parecem favorecer a existência de vida em algum lugar. E, no entanto, ainda não encontramos nenhuma evidência conclusiva. Astrônomos procuram por sinais. Radiotelescópios varrem o céu, em busca de transmissões alienígenas. Sondas examinam Marte e as luas de Júpiter e Saturno, em busca de micro-organismos. Mas até agora, o silêncio persiste. Talvez a vida seja incrivelmente rara. Talvez as condições necessárias sejam mais específicas do que imaginamos. Ou talvez civilizações avançadas sejam efêmeras, surgindo e desaparecendo rapidamente, antes que possamos detectá-las. Outra possibilidade é que estamos procurando nos lugares errados, ou da maneira errada. Talvez a vida alienígena seja tão diferente que não a reconheceríamos mesmo se a víssemos. A questão permanece aberta. Estamos sozinhos? Ou somos apenas uma entre incontáveis formas de vida, espalhadas pelo cosmos? Por enquanto, a resposta continua sendo um dos maiores mistérios que a humanidade enfrenta. Parte 5. Consciência e mente humana. Como a consciência emerge do cérebro, permanece um mistério. Você está consciente agora, ciente de si mesmo, das suas sensações, dos seus pensamentos. Mas como isso acontece? O cérebro é feito de bilhões de neurônios, células que se comunicam através de sinais elétricos e químicos. De alguma forma, dessa rede complexa, surge algo extraordinário, a experiência consciente. Mas como? Como a matéria física gera a experiência subjetiva? Os neurocientistas mapearam muitas funções cerebrais. Sabemos onde a linguagem é processada, onde as memórias são armazenadas, onde as emoções são geradas. Mas a consciência em si, a sensação de ser você, de ter uma perspectiva única, permanece difícil de explicar. Algumas teorias sugerem que a consciência emerge quando a informação é integrada de certas maneiras. Outras propõem que pode estar ligada a processos quânticos no cérebro. Há até quem questione se a consciência pode ser completamente explicada pela física, ou se requer algo mais, algo ainda não descoberto. A consciência é, ao mesmo tempo, a coisa mais íntima que conhecemos e o mistério mais profundo da neurociência. Ninguém sabe por que sonhamos. Toda noite, quando você fecha os olhos e adormece profundamente, seu cérebro continua trabalhando, criando narrativas bizarras, imagens vívidas e emoções intensas. Você sonha. Mas por quê? Qual é o propósito dos sonhos?
Algumas teorias sugerem que os sonhos ajudam a processar memórias, consolidando o que aprendemos durante o dia e descartando o que não é importante. Outras propõem que os sonhos são uma forma de ensaio mental, onde o cérebro simula situações, preparando-nos para desafios futuros. Há também a ideia de que os sonhos não têm propósito, que são apenas ruído aleatório, enquanto o cérebro realiza manutenção noturna. Mas se os sonhos não servem para nada, por que eles são tão universais? Por que todos os mamíferos, e até alguns pássaros, parecem sonhar? E por que alguns sonhos são tão vívidos, tão carregados de emoção, tão memoráveis, que nos assombram por dias? Os sonhos permanecem um dos aspectos mais misteriosos da experiência humana, uma janela para um mundo interno que ainda não compreendemos completamente. Por que precisamos dormir? Continua sendo um mistério. O sono consome 1/3 das nossas vidas. É um estado vulnerável, onde ficamos inconscientes, expostos, indefesos. E, no entanto, todos os animais dormem, de alguma forma. É universal, é essencial. Mas por quê? Sabemos que a privação do sono é devastadora. Causa problemas de memória, dificuldades cognitivas, mudanças de humor e até alucinações. Prolongada o suficiente, pode até ser fatal. Mas o que exatamente o sono faz, que é tão crucial? Uma teoria é que o sono permite ao cérebro eliminar resíduos metabólicos, que se acumulam durante o dia. Outra é que o sono fortalece memórias, consolidando o que aprendemos. Há evidências de que o sono ajuda a regular o sistema imunológico, reparar tecidos e equilibrar hormônios. Mas nenhuma dessas funções explica completamente por que precisamos perder a consciência por horas a fio. Por que não podemos simplesmente descansar enquanto permanecemos alertas? O sono é, ao mesmo tempo, universal e misterioso. Uma necessidade que não compreendemos totalmente, mas que não podemos ignorar. O efeito placebo desafia a explicação. Imagine que você está com dor. Um médico lhe dá um comprimido e diz que vai ajudar. Você toma o comprimido e a dor diminui. Mas o comprimido não continha nenhum medicamento. Era apenas açúcar, um placebo, e, no entanto, você melhorou. Como isso é possível? O efeito placebo é real e poderoso. Estudos mostram que placebos podem reduzir dor, melhorar sintomas de depressão e até ajudar em condições físicas, como a doença de Parkinson. Mas como funciona? Como a crença de que algo vai ajudar pode realmente causar mudanças fisiológicas? Algumas pesquisas sugerem que a expectativa ativa sistemas no cérebro que liberam substâncias químicas naturais, como endorfinas, que aliviam a dor. Outras mostram que o placebo pode alterar a forma como o cérebro processa sinais de dor, essencialmente mudando a experiência subjetiva. Mas isso levanta uma questão mais profunda. Se a mente pode curar o corpo simplesmente através da crença, até que ponto nossas expectativas moldam nossa realidade? O efeito placebo nos lembra que a fronteira entre mente e corpo não é tão clara quanto pensamos. Porque rimos é um mistério evolutivo. O riso é universal. Bebês riem, adultos riem, pessoas de todas as culturas riem. É uma das experiências humanas mais compartilhadas. E, no entanto, não sabemos exatamente por que fazemos isso. O riso parece surgir em contextos sociais. Quando estamos com outras pessoas, ele fortalece laços, reduz tensões e sinaliza que estamos seguros e relaxados. Mas por que essa resposta específica? Por que contrações musculares, exalações rítmicas e sons característicos? Alguns cientistas acreditam que o riso evoluiu como uma forma de comunicação pré-linguística. Um sinal de que uma situação
que parecia ameaçadora, na verdade é segura. Outros sugerem que o riso serve para liberar tensão emocional ou para fortalecer coesão de grupo. Mas essas explicações não capturam completamente o mistério do riso. Por que ele é tão contagioso? Por que rimos de coisas absurdas ou inesperadas? E por que o riso nos faz sentir tão bem? O riso permanece uma das experiências mais prazerosas e menos compreendidas da vida humana. Por que a música nos move emocionalmente? A música não tem valor de sobrevivência óbvio, não nos alimenta, não nos protege. E, no entanto, todas as culturas humanas criam música e ela nos afeta profundamente. Uma melodia pode nos fazer chorar. Uma batida pode nos fazer dançar. Um acorde pode nos dar arrepios. Por quê? Alguns pesquisadores acreditam que a música ativa os mesmos circuitos cerebrais que respondem a recompensas básicas, como comida e sexo, liberando dopamina e criando prazer. Outros sugerem que a música evoluiu como uma forma de fortalecer laços sociais. A música sincroniza movimentos, cria experiências compartilhadas e une grupos. Há também a teoria de que a música se aproveita de aspectos do processamento auditivo que evoluíram para outras funções, como reconhecer padrões na fala ou detectar emoções na voz. Mas nenhuma dessas explicações captura completamente o poder da música. Por que certas combinações de sons nos transportam? Por que uma canção pode evocar memórias de décadas atrás? A música permanece um mistério emocional, uma linguagem universal que ainda não compreendemos completamente. Parte 6. Biologia e longevidade. O mecanismo fundamental do envelhecimento permanece incerto. Por que envelhecemos? Parece uma pergunta simples, mas a resposta é surpreendentemente complexa e ainda não totalmente compreendida. O envelhecimento é universal entre animais, mas ocorre em ritmos diferentes. Algumas tartarugas vivem mais de 100 anos. Alguns ratos vivem apenas 2. O que determina essa diferença? Uma teoria é que o envelhecimento resulta do acúmulo de danos ao longo do tempo, DNA danificado, proteínas defeituosas, células que param de funcionar corretamente. Outra teoria sugere que o envelhecimento é programado, que nossos genes contêm um relógio biológico que deliberadamente limita nossa vida útil. Por quê? Talvez porque recursos limitados favoreçam a reprodução em vez da longevidade. Melhor investir energia em gerar descendentes do que em manter um corpo indefinidamente. Mas algumas criaturas parecem desafiar o envelhecimento. Lagostas continuam crescendo e se reproduzindo, sem sinais claros de declínio. Algumas águas-vivas podem reverter seu ciclo de vida, essencialmente tornando-se imortais. Se essas criaturas podem evitar o envelhecimento, por que nós não podemos? O envelhecimento permanece um dos mistérios mais profundos da biologia, um processo universal, mas não inevitável, e ainda não totalmente explicado. Por que alguns animais se regeneram e outros não? Se você cortar a cauda de uma salamandra, ela cresce de volta. Se uma estrela do mar perder um braço, ela regenera. Alguns vermes podem ser cortados ao meio, e ambas as metades sobrevivem. Cada uma regenerando o que falta. Mas se você perder um dedo, ele não volta. Por que não? Todos os animais compartilham genes básicos semelhantes. Somos feitos das mesmas células, do mesmo DNA. E, no entanto, a capacidade de regeneração varia enormemente. Alguns cientistas acreditam que a regeneração requer a capacidade de reverter células especializadas, de volta a um estado mais primitivo, onde podem se transformar em qualquer coisa. Humanos fazem isso,
Até certo ponto, nosso fígado pode regenerar, nossa pele cicatriza feridas, mas perdemos a capacidade de regenerar membros inteiros. Por quê? Talvez porque a regeneração aumenta o risco de câncer. Células que podem se transformar em qualquer coisa também podem crescer descontroladamente. Ou talvez simplesmente não precisamos. Animais menores, mais vulneráveis a predadores, se beneficiam mais da regeneração. Mas a verdade é que ainda não sabemos completamente por que alguns animais podem regenerar e outros não. Se pudermos desvendar esse mistério, talvez possamos, um dia, desbloquear a regeneração em humanos. O paradoxo de Peto desafia nossa compreensão do câncer. Baleias são enormes. Elas têm trilhões de células a mais do que humanos. E células são o que se tornam cancerosas. Então, baleias deveriam ter muito mais câncer do que humanos. Mas não têm. Elas raramente desenvolvem câncer. Isso é conhecido como o paradoxo de Peto, nomeado após o epidemiologista Richard Peto, que notou que não há correlação clara entre tamanho do corpo e risco de câncer. Elefantes também são protegidos. Eles têm cópias extras de um gene supressor de tumor, chamado P53, que ajuda a destruir células defeituosas antes que se tornem cancerosas. Baleias devem ter mecanismos semelhantes, mas ainda não os compreendemos completamente. O que isso significa? Que animais grandes evoluíram, proteções especiais contra o câncer, proteções que humanos não têm. Se pudermos descobrir como baleias e elefantes evitam o câncer, talvez possamos aplicar essas lições a humanos, desenvolvendo novas terapias ou prevenções. O paradoxo de Peto nos lembra que a natureza já resolveu muitos dos problemas que enfrentamos, só precisamos aprender como ela fez isso. Parte 7. Navegação e comportamento animal. Como os pássaros sentem o campo magnético da Terra, ainda não está claro. Pássaros migratórios viajam milhares de quilômetros, cruzando continentes e oceanos, e ainda assim chegam exatamente onde pretendem. Como eles fazem isso? Parte da resposta é que eles usam o campo magnético da Terra como uma bússola. Mas como eles detectam esse campo? Uma teoria sugere que pássaros têm proteínas especiais em seus olhos, chamadas criptocromos, que são sensíveis a campos magnéticos. Quando a luz atinge essas proteínas, reações químicas ocorrem, que podem ser influenciadas pelo magnetismo. Isso significa que os pássaros podem literalmente ver o campo magnético como uma sobreposição visual em seu campo de visão. Outra teoria propõe que pássaros têm pequenos cristais de magnetita em seus bicos, que funcionam como agulhas de bússola, fornecendo informações direcionais. Mas os detalhes exatos permanecem incertos. Experimentos mostraram que interferir com qualquer um desses sistemas pode atrapalhar a navegação, mas nenhum explica completamente como funciona. A magnetorrecepção permanece um dos sentidos mais misteriosos que conhecemos. Um sentido que humanos não possuem, mas que muitos animais usam para navegar pelo mundo. A migração das borboletas monarca, através de gerações, é assombrosa. Todo outono, milhões de borboletas monarca, na América do Norte, voam para o sul. Elas viajam até 4.800 quilômetros para chegar a locais específicos de invernada, nas montanhas do México. Mas aqui está a parte mais estranha. Nenhuma borboleta individual completa a viagem de ida e volta. A jornada leva várias gerações. As borboletas que voam para o sul passam o inverno no México. Na primavera, elas começam a voar de volta para o norte, mas morrem pelo caminho. Seus descendentes continuam a jornada.
e os descendentes deles, e os descendentes deles, e até que, no final do verão, uma nova geração nasce, que voa de volta para o México. Mas como essa nova geração, que nunca esteve lá antes, sabe para onde ir? Elas não podem aprender com seus pais, porque seus pais já morreram, e, no entanto, elas voam para os mesmos bosques, as mesmas árvores, que suas bisavós usaram. Como essa informação é transmitida, como o mapa está codificado. Em seus genes, a migração da monarca permanece um dos fenômenos mais misteriosos da natureza, uma jornada impossível, realizada por criaturas delicadas, guiadas por algo que ainda não compreendemos completamente. Parte 8. Mistérios matemáticos e filosóficos. Por que a matemática descreve o universo tão perfeitamente? A matemática é uma invenção humana, uma linguagem que criamos para descrever padrões e relações. E, no entanto, ela descreve o universo com precisão assustadora. As equações de Newton descrevem o movimento dos planetas. As equações de Maxwell descrevem a eletricidade e o magnetismo. A relatividade de Einstein descreve a gravidade e o espaço-tempo. Por que a matemática funciona tão bem? Uma possibilidade é que a matemática não é uma invenção, mas uma descoberta, que os padrões matemáticos existem de forma independente e nós simplesmente os encontramos. Outra ideia é que a matemática funciona porque nosso universo é fundamentalmente matemático, que a realidade em si é feita de estruturas matemáticas, ou talvez seja apenas que só notamos quando a matemática funciona e ignoramos os casos em que ela não funciona. Mas essa última explicação parece insatisfatória. A matemática tem sido assustadoramente eficaz em prever fenômenos antes de serem observados. O bóson de Higgs foi previsto matematicamente décadas antes de ser descoberto. Ondas gravitacionais foram previstas por Einstein e confirmadas um século depois. Por que o universo obedece a regras matemáticas? É uma das questões mais profundas que podemos fazer, uma pergunta sobre a própria natureza da realidade. Por que existe mais matéria do que antimatéria? Quando o universo nasceu, deveria ter criado quantidades iguais de matéria e antimatéria, cada partícula com sua antipartícula correspondente. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam, liberando energia pura. Se houvesse quantidades iguais, tudo deveria ter se aniquilado, deixando apenas luz e nada mais. Mas claramente, isso não aconteceu. Nós existimos. As estrelas existem. As galáxias existem. Isso significa que, de alguma forma, houve uma assimetria, um pequeno desequilíbrio, com um pouco mais de matéria do que antimatéria. Esse excesso minúsculo é tudo o que sobrou após a grande aniquilação. E é tudo o que precisávamos, para formar o universo que conhecemos. Mas por que houve esse desequilíbrio? O que causou a assimetria? Os físicos buscam há décadas por violações nas leis da física que poderiam explicar isso. Algumas foram encontradas, mas não o suficiente para explicar completamente a quantidade de matéria que vemos. A assimetria matéria-antimatéria permanece um dos mistérios mais fundamentais da cosmologia, a razão pela qual tudo o que existe, existe. Por que estas leis físicas, e não outras? O universo é governado por leis. A gravidade, o eletromagnetismo, as forças nucleares. Estas leis determinam como as partículas interagem, como as estrelas brilham, como a vida pode existir. Mas por que estas leis? Por que não outras?
Poderíamos imaginar universos com leis diferentes, onde a gravidade é mais forte ou mais fraca, onde o eletromagnetismo funciona de forma diferente, onde existem mais ou menos dimensões. A maioria desses universos seria estéril, incapaz de formar estrelas, ou planetas, ou vida. Mas alguns poderiam funcionar, talvez até melhor que o nosso. Então, por que temos estas leis específicas? Uma possibilidade é que simplesmente tivemos sorte. Outra é o princípio antrópico. Observamos estas leis, porque somente em um universo com estas leis, observadores podem existir. Outra ideia é que existe apenas um conjunto possível de leis, que alguma teoria mais profunda, ainda não descoberta, mostrará que estas leis são as únicas possíveis. Ou talvez, no multiverso, existam todos os tipos de universos, cada um com suas próprias leis, e nós simplesmente vivemos em um, que permite vida. Por enquanto, não sabemos. Porque as leis do universo são como são. Permanece um dos mistérios mais profundos da física e da filosofia. E então, aqui estamos. Sem mistérios, sem portas abertas para o desconhecido. Viajamos desde o nascimento do universo até os confins da mente humana, desde os maiores vazios do cosmos até as menores partículas que existem. E em cada passo desta jornada, encontramos a mesma verdade reconfortante. Há muito que ainda não sabemos, mas isso não é motivo para inquietação. É motivo para maravilhamento. Cada mistério não resolvido é um lembrete de que vivemos em um universo ainda sendo descoberto, ainda revelando seus segredos, camada por camada, geração após geração. A ciência não é um livro de respostas finais. É uma conversa contínua com a natureza, uma série infinita de perguntas, cada uma levando a novas perguntas. E você, deitado aqui, neste momento, faz parte dessa história. Você é feito de átomos, forjados no coração de estrelas antigas. Você carrega em seu corpo a mesma matéria que um dia formou galáxias distantes, sua consciência. Por mais misteriosa que seja, é uma das coisas mais extraordinárias em que o universo já produziu. Você é, ao mesmo tempo, um observador e uma parte do cosmos, olhando para fora e olhando para dentro, fazendo perguntas e sendo você mesmo, uma resposta parcial. Então, enquanto você permite que o sono se aproxime, lembre-se disso. Os mistérios não são falhas na nossa compreensão. São convites para continuar explorando. Cada pergunta sem resposta é uma promessa de que sempre haverá mais. E antes de você se entregar completamente ao sono, há algo que gostaria de saber. De todos esses mistérios que exploramos juntos esta noite, qual deles mais tocou você? Talvez tenha sido aquela pergunta sobre por que o universo existe, que fez você parar e pensar. Ou talvez tenha sido algo mais pessoal, como por que sonhamos, ou por que a música nos move de formas tão profundas. Às vezes, um único mistério ressoa conosco, de uma forma que não sabemos explicar, como se ele estivesse esperando para ser descoberto, especialmente por você. Se você quiser, quando acordar amanhã, compartilhe nos comentários. Qual foi o mistério que mais ficou na sua mente? O que te fez sentir mais curiosidade ou mais maravilhamento? Não precisa ser uma resposta elaborada. Pode ser apenas uma palavra ou uma frase simples. Os sonhos, a consciência, por que existimos? Adoraria saber. Qual porta do desconhecido chamou mais a sua atenção esta noite? Mas por agora, apenas descanse. Deixe essas perguntas flutuarem gentilmente, em algum lugar entre o pensamento e o sono. Boa noite e bons sonhos.